Não, não cheguei a ver, não. Eu até entrei no Drive que estava no grupo, mas eu não cheguei a aprofundar, não, porque até o presente momento eu achei que eu teria que fazer só a robótica, né? É, a minha corte é de Guarapari. Eles não tinham. É porque eu peguei meio que o projeto meio caminho andado, né, no caso. É, porque ia ser um outro professor, porém eu não sei o que que aconteceu, também não perguntei muito. Aí trocou, aí eu entrei no lugar dele já pela metade já, então já não estava ciente de muita coisa, né? Então, aí sobre essa questão aí dele ter começado, eu não sei se ele já tinha começado, se já tinha feito alguma coisa ainda. Eu acredito que foi com ele que eu conversei. Tudo sim.
Tá, tudo certinho. A corte, ela leva muito em consideração aqui pra gente o, essa questão de ser um game, né? A gente não é um curso, puramente curso estamos ensinando, mas é também um jogo que elas vão jogar enquanto elas aprendem ali. Que elas vão aprender conhecimentos lógicos, conhecimentos de programação, enquanto elas jogam esse jogo. E como funciona esse jogo? Elas começam todas com o título de Lady, elas ganham logo nesse primeiro momento, ganhando uma moedinha de 50, e à medida que elas vão ganhando mais dessas moedinhas, elas conseguem comprar títulos maiores, até chegando no Duquesas, que é o título maior que a gente tem aqui. E aí, essa distribuição das moedinhas é por sua conta. A Márcia, ela sugere aqui, logo no início da aula, principalmente pós-intervalo, que aí instiga as meninas a voltarem cedo para aula e não ter aquela confusão de muita gente querendo voltar um pouco mais tarde, sabe? A Sim. você distribuir o dinheirinho logo ali nesse primeiro momento. Jogar algumas moedinhas de 2, umas moedinhas de 5, ali logo nesse iniciozinho para poder incentivar elas a voltarem cedo para aula, e também porque o intuito da corte é esse, é fazer de forma divertida, não ser só conteúdo maçante. E aí aqui a Márcia dá uma sugestão de como ela distribui essas moedinhas, né? Se você está ajudando um outro colega seu a terminar uma tarefa, você ganha 5, porque a colaboração é um dos fatores muito importantes para a gente. Não só você ter um bom desempenho, mas você ajudar os seus colegas é importante. Responder perguntas que você faça também, ganham 5. Corrigir erro seu, caso o seu código tenha algum errinho. A gente vai chegar nessa parte, mas a Márcia ela gosta de colocar uns errinhos no código para ver se as alunas estão ligadas. E aí, se elas corrigirem, dá uma de 2. E esses dinheirinhos que eu comentei com você que a gente dá quando elas chegam em aula, se chegarem cedo, que você joga assim pro alto ou esconde pela sala, jogar aí umas moedinhas de 2, de 5, seria isso. Essa parte da nota de 50 é que caso a Márcia não tenha dado lá na parte de abertura, aí você tem que ficar atento nessa parte, você daria aqui uma moeda de 50 para elas começarem o jogo com esse título inicial aí de lei. E aí você vai apresentar para elas o algoritmo, os slides de café com bolo, que é a gente introduz alguns conceitos de pensamento computacional através desse exemplo que está no dia a dia delas, né, que é um café com bolo. A gente vai introduzir alguns conceitos ali iniciais. Essa aula ela é bem introdutória, ela tem um intuito só de dar uma explicação básica de alguns conceitos. A gente não vai aprofundar muito, porque a primeira parte já é bem maçante, delas aprendendo como é que é o curso, de onde veio, de onde surgiu, o que aconteceu. E a gente não queria enxurrar de conteúdo. Então é uma parte bem simplesinha, a gente já vai entrar nesses slides. Depois que você acaba de explicar essa parte, aqui ela fala sobre dar moedinhas, né, ali respondendo perguntas ou achando erros, que foi o que eu comentei anteriormente. Aí tem as atividades de folha, que são grupos, até 5 grupos, no máximo 30 minutos para fazer essa atividade, que casar o bolo com a receita, a gente vai falar mais em detalhes depois. Marcar na receita do bolo alguns detalhes que a gente vai explicar nessa apresentação aqui. E essa atividade 3 aqui, geralmente não tem mais, porque ela não vem com os dados. É só se tivesse o dado. A Márcia vai te explicar se tiver o dado lá e ela vai te ajudar como é que você vai apresentar essa atividade para as meninas. Mas é só caso tenha e geralmente não tem. E depois a gente vai fazer um joguinho ali de lógica para ela, só para encerrar a aula, que eu vou apresentar também. E aí seria só isso aqui, nessa primeira aula que você vai dar para elas. Aí eu vou detalhando primeiro onde é que você acha esses slides que eu comentei que a gente vai apresentar. A gente, como eu comentei com você, aqui logo no início ó, da aula 0, tem um link de um drive que se você entra, você abre essa primeira parte aqui, que são as aulas de PC, todo o material de pensamento computacional está centralizado aqui. Aí você vai abrir essa aula 1 aqui, e aqui tem tudo o que acontece na aula 1, tanto o jogo da Travessia do Rio, que eu vou explicar mais em detalhe depois, a apresentação de slides que a Márcia dá, e esse PC Bolos aqui, que é o que você vai dar agora para elas. Se a gente entra nesse link, você abre essa apresentação de slides, que foi a própria Márcia que criou, e aí você vai introduzir esses conceitos aqui. Deixa eu aumentar aqui. É o primeiro conceito que você faz nas aulas online que você passa no grupo, né? Isso.
Vou passando aqui. Você já assistiu aquela aula online? Assisti. Então é bem Assisti todos. tranquilo. Eu vou só dando uma passada e se você tiver alguma dúvida em algum conceito, a gente reexplica. Então, o intuito aqui é a gente trazer um exemplo do dia a dia delas, que é um café com bolo, para explicar alguns pilares da programação. O primeiro conceito que a gente explica para elas é o conceito de decomposição. Aí eu gosto de deixar esse slide aqui por um tempo para elas pensarem e aí fazer perguntar o que vocês acham que é. Dada essa frase, dada essa imagem aqui, o que vocês acham que é decomposição? Deixa um tempinho para elas pensarem, depois você explica que decompor é quando você tem um problema muito grande, que você não sabe como resolver, como por exemplo aqui, fazer um bolo xadrez. E aí você divide esse problema em etapas menores até que você consiga chegar em etapas que você já sabe como resolver. Por exemplo, aqui, fazer um bolo xadrez que tem aqui um quadradinho de massa branca, um quadradinho de massa de chocolate, parece complicado a princípio. Mas se você faz primeiro a sua massa de baunilha e depois a sua massa de chocolate, depois você corta elas em rodelas cada vez menores, uma para encaixar dentro da outra. Aí você encaixa uma dentro da outra, passa o recheio, passa a cobertura, e aí depois você vai cortar esse bolo, ele vai estar xadrez dentro. Então a gente dividiu isso em etapas menores, até etapas que você consegue realizar. E isso acontece muito na programação. Existem diversos problemas que eles são grandes e que você não sabe como resolver eles a princípio, mas se você dividindo em etapas menores, você vai vendo como é que você resolve. O segundo conceito que a gente introduz para elas é o conceito da abstração. E aí aqui, esse conceito de abstração, ele é um conceito bem complexo da programação mesmo. Então a gente explica para elas de forma mais lúdica, não é exatamente com a complexidade que ele tem, caso você estivesse fazendo uma faculdade de engenharia da computação, por exemplo. Então a gente tentou abstrair esse conceito aqui, trazer só o ponto-chave dele, que seria representar um essencial. Você não pensar você pensar só numa representação do seu todo. E aqui a gente usa como exemplo o bolo que a gente quer de saída. Por exemplo, no nosso café com bolo, a gente vai fazer um bolo, e aí você desenha, você representa o que você quer nesse bolo, sem entrar muito em detalhes de qual é o ingrediente que eu vou precisar para fazer essa camadinha aqui de cobertura de morango, por exemplo. Você não entra muito nesses detalhes, você primeiro representa o que você quer fazer, sem entrar muito em detalhes. E aí depois a gente vai conseguir definir, depois do seu escopo definido, você vai conseguir separar em etapas menores ali com o processo de decomposição, até chegar em etapas que você consegue realizar. A abstração aqui pra gente vai ser isso. Terceiro conceito que a gente introduz é o conceito de reconhecimento de padrão, que são, quando você determinou ali o que você quer fazer, por exemplo, você quer fazer um bolo, o bolo ele tem padrões a serem seguidos. Por exemplo, você não pode usar uma massa de empadão num bolo. A massa que você usa num bolo, ela é uma massa de bolo que tem ali um modelo certo de ser produzida, e aí você pode incrementar com chocolate, incrementar com uma baunilha, incrementar com uma laranja, mas existe um padrão ali pré-determinado do que se espera de um bolo. Você não pode fazer um recheio de frango, uma massa de empadão, jogar purê de batata em cima e falar que é um bolo. E aí, se você reconhecer os padrões do objeto que você quer realizar ali, qual é a sua saída esperada, você não foge muito do que você está esperando. Eu gosto de usar muito com elas o exemplo de uma cadeira. Se eu fizer uma cadeira que ela não tem encosto, ela não seria uma cadeira, ela seria um banco. Se eu fizer uma cadeira que não tem pernas, não tem os pés da cadeira, ela não é uma cadeira. Então, quando a gente reconhece os padrões, o que uma cadeira tem que ter? Que é encosto, assento e pés, pelo menos. Pelo menos esses três ela tem que ter. Quando a gente consegue reconhecer esses padrões, a gente sabe se a saída que a gente está gerando, ela obedece esses padrões. Como, por exemplo, gerar um empadão e falar que aquilo é um bolo. Você percebe pelos padrões que você espera de um bolo, aquele empadão não vai cumprir, não vai estar tendo. E aí que a gente reconheceu os padrões de um bolo como tendo massa, recheio e cobertura. A gente geralmente não foge muito disso num bolo, ele tem esses três padrões. Pode ter só um, pode ter dois, pode ter três desses, mas esses são os padrões normalmente reconhecidos dentro de um bolo. E aí, para a gente garantir que a gente está realmente gerando um bolo na saída, ele tem que obedecer esses padrões aqui.
próximo conceito que a gente explica para ela seria o conceito de algoritmo, que seria o passo a passo para você fazer as suas entradas, que aqui no nosso caso é os ingredientes, gerarem a sua saída. Então você já sabe qual é a sua saída esperada, você já sabe quais são os padrões que dizem que aquela sua saída realmente está sendo, está de acordo com o esperado. Então você já desenhou, já fez toda a sua abstração aqui do seu bolo na xícara, por exemplo. E aí você já sabe o que você vai precisar para fazer um bolo da xícara desse daqui. Você vai precisar de uma xícara, você vai precisar de leite, de ovo, de chocolate, de açúcar, óleo, etc. Você vai precisar desses detalhes aqui. E aí, como é que você faz esses ingredientes que você viu que você vai precisar gerarem essa saída? Você faz isso através do seu algoritmo, que seria realmente a receita desse bolo. Em qual momento você insere o ovo, em qual momento você insere o leite, em qual momento você insere o chocolate. Isso tem uma ordem pré-determinada que vai fazer você gerar aquela saída que você estava esperando. Você não pode, por exemplo, colocar o copo no micro-ondas antes de ter batido os ingredientes dentro dele. Tem uma ordem esperada, que a gente chama de passo a passo, e isso é o algoritmo. Deixa eu te perguntar. Dentro disso, desse conceito de, vamos colocar assim, fazendo bolo, vamos colocar que eu tenho alunos que não são maiores de idade, vamos colocar, porque o mínimo lá que pede para a turma é de 12 anos, né? Mas basicamente é a mesma coisa que eu perguntei à Fernanda, para fugir um pouco do padrão da explicação, para simplificar para os alunos, no caso. Eu poderia passar, né, esse conceito do bolo, mas em cima disso também eu colocar outros tipos de exemplo, Claro. ou vocês acham que confundiria muito passar os slides com bolo e dar outro exemplo por cima? Não, Assim, pode passar né? sim. Por exemplo, o que eu comentei com você é que quando eu vou explicar reconhecimento de padrão, eu também gosto de usar uma cadeira, porque eu acho mais claro do que um bolo. Porque nem todo bolo, por exemplo, vai ter cobertura ou recheio. Tem bolo que só tem massa, tem bolo que só tem massa e cobertura, tem bolo que só tem massa e recheio. Mas, por exemplo, toda cadeira vai ter encosto, as pernas e o assento. Tá, Então, então, no caso, você acha que implementando alguns outros exemplos por cima daquilo ali, fugindo um pouco, né, do raciocínio do bolo, eles não se perdem, no caso? não se perdem. Até auxilia. Se forem bons exemplos, até auxilia. Aí você tem que tomar Entendo. cuidado com isso. Pode É porque eu serem pensei, exemplos bem representativos. porque eu pensei, igual você falou ali, você gosta da cadeira, mas eu pensei numa estrutura da casa também, que pode ser ordenado, que a gente começa pela fundação, Sim, e para seguir aquele padrão ali, até você, né, estruturar, você estrutura primeiro para depois você começar a montar. Você não começa decorando a casa. Primeiro você tem que montar o padrão da casa para você conseguir, né, sim. decorar ela de um jeito. Então, mais ou menos, basicamente isso que Eu que acho eu um bom pensei. exemplo. Por exemplo, você pode falar que numa casa você tem que ter piso, você tem que ter paredes, você tem que ter janelas, você tem que ter teto. Toda casa tem pelo menos isso. Tem que ter porta. Pelo menos essas coisas tem que ter. Abstração da casa seria quando você faz a planta ali, você faz o projeto arquitetônico. Basicamente isso. Dá Entendi. para Então usar tá. assim. Estamos no mesmo raciocínio, então. Então, beleza. E aí, a próxima parte que a gente chega da aula seria o café. A gente já fez o bolo ali, já detalhou todos os processos com elas fazendo o bolo. E agora a gente chega na parte do café, que é onde elas vão colocar a mão na massa. Eu geralmente gosto de separar elas aqui nos grupos que elas vão desenvolver as atividades de folha. São 5 grupos, e aí elas se dividem ali de acordo com as afinidades. Mas aí o que eu passo aqui para elas explico esse conceito que está dentro de decomposição, que é a entrada, processamento e saída, já vou falar sobre isso. Mas depois eu falo com elas, como é que você faria uma máquina de café? Desenhe aí, dou 5, 10 minutinhos para elas fazerem como é que elas fariam uma máquina de café e depois me passar. Porque é bom para elas usarem os conceitos que você acabou de ensinar. Então você permite que elas façam a máquina de café ali delas do jeito que elas quiserem fazer. Pode ser uma máquina igual essa, pode ser uma máquina manual que faz café. Pode ser do jeito que elas resolverem fazer ali, mas que elas consigam determinar ali onde tem reconhecimento de padrão, o que é algoritmo ali dentro que elas fizeram, o que é entrada, processamento e saída, que eu já vou explicar para você. O que é abstração, se elas fizeram um desenho, isso é abstração. Para ver se elas conseguiram pegar esses conceitos e pega melhor na prática. No Dentro. caso, Pode no falar. caso, então, seria.
meio que forçar elas a criarem, né, um projeto onde vai fazer o café, no caso, seria a máquina de café. É, Entendi. Tá. só explicando aqui um conceito que está dentro de decomposição, como eu comentei, a decomposição você divide em etapas, você divide o seu problema em etapas. A gente pode dividir eles em etapas de soluções, que foi o que a gente tinha passado até então, que você faz a massa do bolo, você faz a massa de chocolate, depois você faz a massa de baunilha, você vai cortando elas em etapas. Isso você está dividindo em etapas menores, mas você também pode dividir em setores. Aqui a gente consegue dividir o nosso problema sempre, todos os problemas da programação, eles têm esses padrões, esse padrão, que é entrada, processamento e saída. A saída é o que você espera gerar com o seu código, com o seu programa. A entrada é tudo que você vai colocar dentro dele para gerar aquela saída. E o processamento é a mesma coisa que o algoritmo, é o que você faz com essas entradas para gerar a sua saída esperada. Então a gente introduz esse conceito aqui para elas. E aí você fala que nesse probleminha que elas vão fazer na máquina de café, a saída esperada que você espera aqui é uma xícara de café. Aí elas vão determinar quais são as entradas que elas vão coletar, elas vão determinar qual é o processamento que elas vão coletar, elas vão determinar se elas vão desenhar a máquina ou não desenhar a máquina, que aí seria uma abstração. A gente entra mais em detalhes aqui. E aí a gente Aí, apresenta. Pode falar. no caso aí, na questão, você vai continuar dizendo quais exemplos a gente daria de entrada, processamento e saída, porque provavelmente vai surgir a pergunta, né? Ah, mas como assim entrada? Como seria um processamento? Tipo, vai me pedir um exemplo. Aí, o que você indica para estar passando para elas? Eu geralmente volto aqui em cima, ó. Porque a gente viu aqui, agora a gente viu o conceito de decomposição com entrada, processamento e saída. Se a gente voltar um slide, a gente consegue ver, ó, que aqui a gente tem as entradas, os ingredientes do nosso bolo na caneca. A saída esperada seria esse bolo na caneca. E o processamento seria o que a gente faz com esses ingredientes para gerar a nossa saída esperada. Você consegue voltar nesse slide e aí tem um exemplo que elas acabaram de ver, por exemplo. Entendi. Mas você pode usar outros, como você estava comentando aí da casa, talvez você consiga encaixar aqui também. A entrada talvez seriam os materiais, o processamento é o que você faz com esses materiais para fazer a fundação, como você comentou, para fazer o piso, para fazer uma parede. E a saída é a casa do jeito que ela estava ali no projeto arquitetônico. Entendi. E aí a gente apresenta umas soluções para elas. Eu uso o reconhecimento de padrão para descrever o que uma máquina de café precisa fazer. Tem máquina de café que vai aceitar que você coloque leite? Tem. Tem máquina de café que vai aceitar que você coloque chocolate? Tem. Mas toda máquina de café, pelo menos, ela tem que ferver a água e passar o café. É o mínimo que ela tem que fazer para ser dita como uma máquina de café. Se ela não ferve a água, se ela não passa o café, ela não é uma máquina de café. Então, são processos que toda máquina faz. Existem outros? Existem. Pode aceitar açúcar, pode aceitar chocolate, pode aceitar leite. Mas pelo menos esses dois pode. Esses dois tem que estar cumpridos. E aí a gente define o algoritmo através disso. Ela vai receber o pó, recebe a água, passa o café e serve o café. Uma máquina bem simplesinha. E é esses os slides que você vai apresentar para ela. São só 10 slides, bem simples, para elas só darem um contexto geral desses conceitos que são importantes para a gente. No Pra... caso, essa seria a primeira aula, né? Assim, logo após a Isso, inauguração, o restante da isso. aula. É isso mesmo. Entendi. Aí depois desse pedaço que eu comentei com você, a gente tem essas atividades de folha e depois a gente vai fazer uma atividade no computador de novo. Essa atividade de folha, de casar o bolo com a receita, essas duas aqui estão bem juntas, inclusive, eu passo elas juntas. Que é o quê? A gente vai vir aqui nos materiais da aula 1 e tem esse daqui, ó. Esse primeiro material é o que já vai estar impresso lá. Você não precisa imprimir esse material, ele já vai estar lá, disponível para você. Tem uma mala que você vai receber com todos os materiais de cartolinas, papel, colorido, glitter, que elas podem usar à vontade para desenvolver as atividades. E também vai ter essas folhas já separadas por aula. Então vai estar lá na pasta da aula 0, vai ter essas 5 folhinhas aqui. E o que são essas folhinhas? Elas vêm com uma receita, que tem o ingredientes e o modo de preparo. São 5 receitas no total. E depois disso vem a foto de um resultado aqui. O que elas vão precisar fazer? Você vai dar uma receita para cada um dos 5 grupos. E a ideia é que elas peguem essa receita. Você vai separar ali numa mesa as saídas possíveis, né? O bolo de leite ninho, o bolo de red velvet, bolo de chocolate, bolo de laranja. Você vai botar tudo numa mesa. Elas vão ter que debater ali dentro do grupo delas
qual é a saída esperada daquele processamento e entrada que elas estão lendo ali. E o que faz elas determinarem que é essa saída esperada? Eu sei que é o bolo de laranja porque está escrito que tem laranja aqui. Eu sei que é bolo de chocolate porque está escrito que tem chocolate. Eu sei que é um bolo xadrez, que é um bolo simples porque não tem nada muito avançado. Ele só vai o básico. Elas te explicam, justificam porque que elas acham isso e aí elas colocam lá. E aí, logo em seguida, elas vão tentar definir ali o que é processamento, entrada e saída dentro dessas coisas que elas receberam. Então, aqui seria as entradas dos ingredientes, igual a gente acabou de comentar ali naquele bolo de copo. O modo de preparo seria o processamento, que é o que você faz com os ingredientes para gerar a saída, e a saída é o que elas acabaram de ver aqui, quando elas selecionaram qual era o bolo que elas estavam esperando ali. Elas viram todo o processamento, elas viram as entradas e conseguiram definir qual era a saída desse programa. E aí já cobre essas duas atividades aqui. Essa atividade de jogar dados, a Márcia não está mais fazendo. E aí a gente iria para essa atividade que demanda um pouquinho mais de tempo, porque é uma atividade de lógica. Você vai abrir esse linkzinho aqui com elas, que é o Travessia do Rio. Aqui também tem ele curto e tem ele em QR Code. E aí ele vai abrir esse site aqui do Papa Jogos. Ele vai abrir com esse site em chinês, mas é só você clicar nessa bolinha redonda aqui. O objetivo desse jogo é você conseguir atravessar todas essas pessoas sem que elas entrem em conflito. E aí tem algumas regrinhas. Por exemplo, a mãe, ela não pode ir com o menino. O pai, ele não pode ir com uma das meninas. E a bandida, ela não pode ficar sozinha com ninguém. Ela só pode ficar sozinha na presença do policial. Aí tem uma forma certinha de você atravessar esse pessoal. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Detalhe, só as pessoas adultas conseguem pilotar a jangada e só cabe 2 pessoas na jangada ao mesmo tempo. Ou seja, só o policial, o pai e a mãe conseguem pilotar. Acho que é assim. Deixa eu ver se é isso. Esqueci agora como é que faz. Não, esse aqui não pode ir. Esse aqui também não pode ir. Nossa, esqueci total como é que faz. Mas tem a solução na internet. Eu já fiz tantas vezes, você não tem noção. Já deveria ter decorado. Mas ali eu acho que ali vai o policial com a menina, com a garotinha. Deve ser. Depois. Vai o policial com a garotinha e depois vai o pai e a mãe junto. Não pode ser ele, porque o policial vai ter que voltar, ele vai ficar sozinho lá. Acho que eu errei em alguma etapa anterior. Ele é um problema da OBMAP. Foi da OBMAP, acho que 2017. E aí aqui tem todas as regrinhas de como você faz. E também tem o passo a passo para você solucionar. Pelo menos as meninas nunca encontraram que existe essa solução na internet. Elas sempre tentam por conta própria. Foi o policial. Aí, ó, tá vendo? O policial atravessa com uma das filhas e retorna com a prisioneira. Foi o que a gente fez. Eu fui com o filho, mas dá no mesmo. Aí o pai, né, levam o outro filho e volta, a mãe e o pai atravessam. Tá. Foi isso que eu errei. Peraí, deixa eu voltar. O policial atravessa com a prisioneira e o pai retorna. Entendi, foi aqui que eu errei, ó. Aqui eles tinham que atravessar. Agora vai esses dois. E só o pai volta. A mãe? Isso aí vai esses dois.
Quero ver as alunas pra conseguir isso aí. Não, consegue. Rapaz. Demora uns 45 minutos, mas consegue. Então, essa é Você a precisa ver a questão. Vão testar felicidade. tudo. Você precisa ver Vão a testar é felicidade tudo. delas quando elas vão e conseguem. Misericórdia. E aí, enquanto elas estão jogando esse joguinho lá, talvez você já consegue fazer o cadastro delas no MOOC. A gente tem, o curso ele tem duas principais entidades, assim, que a gente nomeia. Eles têm a versão online do curso, que seria os MOOCs, que são no servidor do IFES, e tem essa versão presencial que é com você. E aí, para elas darem continuidade no curso, elas fazem essa parte do MOOC também. Foi onde eu perguntei a Fernanda sobre essa questão, porque o polo que eu vou, o pessoal lá é bem debilitado, assim, bem restrito, né, de muitas dessas coisas de informática e tudo mais. Então, assim, eu perguntei a ela se teria realmente os MOOCs para elas estudarem e se aprofundarem em casa, porque eu acharia mais fácil, porque se eu tiver que ser só durante a aula, no final das contas elas não dão conta de aprender, né? De pegar Não, tudo. tem sim. Deixa eu te mostrar. Você vai ser responsável pelo cadastro delas no MOOC. A gente vai acessar o portal deles, que é mooc.com. Você pode pesquisar MOOC IFES, que já vai aparecer o primeiro link. É esse aqui. Eu tentei olhar o material lá, mas tava falando que as inscrições estavam fechadas. Tudo mais. Deixa eu te mostrar. Aqui você vai vir criar conta, e aí você vai criar a conta dela com todos os dados. Lembrando que elas precisam mesmo lembrar esse usuário aqui. Pede para elas anotarem no final do almanac que elas recebem. E a senha. E o e-mail tem que ser um e-mail válido. Às vezes elas colocam um e-mail que nem conseguem mais receber ou que elas nem têm mais acesso, porque elas precisam acessar o link que chega no e-mail. E é muito difícil recuperar essa conta quando elas esquecem a senha, tá? Você não tem noção, porque tem que mandar um chamado pro IFES e tudo mais. Então, peço para elas anotarem certinho essa conta. Finalizando ali o cadastro, você vai voltar nessa página inicial aqui e você vai pesquisar Lovelace. Por aqui você consegue achar certinho o link. Talvez se você for por outros links não consiga, mas esse daqui são só os cursos que estão disponíveis para inscrição. É necessário que você escreva elas nesse pensamento computacional, nesse de programação Python e C e nesse de robótica. Você escreve ela nesses três. Você vai acessar o curso aqui, e aí ela vai estar logada, né? Eu estou aqui como visitante, mas ela estaria logada. E ela vai vir aqui, até aqui no final, e aqui vai estar escrito inscrever-se. Você vai rolar toda a página até o final, e aqui vai estar escrito inscrever-se. Se eu tivesse logado, apareceria, mas quando eu não estou, eles pedem para eu fazer o login primeiro. E aí você vai fazer o mesmo processo para todos esses três. Já faz tudo de uma vez agora, e aí você vai. E elas vão poder já acessar com esse login sem em casa e continuar fazendo em casa. Peça para elas sempre anotarem o login delas no caderno, para não esquecer mesmo. E aí a Mônica, depois você pode entrar em contato com ela, vai fornecer para você um link do WhatsApp, do grupo delas no WhatsApp, para poder tirar dúvidas ali com o tutor online. Não vai ser você não é responsável pelas dúvidas que elas têm em casa e mandam ali no grupo, é um outro tutor. Mas é de sua responsabilidade pegar esse link do WhatsApp para elas tentarem acessar lá. Certinho? Certinho. Show. Eu vou avançando, então, tentar passar pelo menos metade desses algoritmos aqui, pra gente já ir adiantando, porque só deu 30 minutinhos. E a gente iria só até uma, tudo bem? Aí, se não der tempo de Tá. passar tudo, a gente continua amanhã. Acho que é amanhã que eu marquei. Foi amanhã, acho que 10, 10 11 horas. horas. Acho que é 10. Foi 11. Acho que foi 11. Deixa eu confirmar. Acho que tem 10 e 11. São sequenciais. Você passou para amanhã, 10 e às 11. Realmente, você passou o Computacional Parte 2 e o Python 1. Eu vou continuar aqui, então, o pensamento computacional, que aí a gente agiliza. Às vezes a gente consegue terminar até essa parte da formação de vocês antes. Tá. Então, nessa aula aqui, ela já vai ser exclusivamente sua. A Márcia já não vem presencial nessa aula para poder te dar nenhum suporte, seria só você mesmo. Tudo que está em amarelinho aqui no roteiro é porque talvez a Márcia deixou algum comentário. Ó. Somente se as figurinhas vierem, tá vendo? Ela fala sobre as figurinhas aqui, mas nem sempre vem.
Então, é só se vierem mesmo. Aí ela já entrega no primeiro dia, você não precisa mais fazer essa parte. Ela Sempre explicou isso observe. na aula do YouTube que ela passou, do Drive que tá lá no grupo. Ela Isso, tinha explicado sobre essa questão aí. show. Tem aquela questão logo no início de novo, de jogar dinheirinho para quem chegar mais cedo. E aí você começaria introduzindo esses 3 algoritmos aqui. Eu vou passar para você como é que eu geralmente dou esse conteúdo, mas é explicar ali do seu jeito, de acordo com o que você aprendeu. Primeiro eu gostaria de saber se você já conseguiu baixar o Visual G. Ah, eu fiquei de baixar, só que eu até tinha baixado, mas eu tive que formatar o computador Uhum. ontem de ontem, aí eu acabei perdendo tudo. Eu vou ter que baixar tudo de novo. Eu tinha baixado do Arduino já e o Visual G. Mas tem Mas que teve baixar de alguma novo. dificuldade para baixar? Conseguiu acessar Não, direitinho? Ah, então tá ótimo. não, tranquilo. Não vou passar muito por esse detalhe, não, mas se tiver necessidade, tem um dos vídeos lá do YouTube, eu mostro como é que baixa. Se você quiser explicar pra Nayara que chegou aí, Ah, chegou alguém? Eu não tinha visto. chegou, Ah, chegou mutada. show. Então eu vou dar uma passadinha por isso, então. Aqui logo no início tem todos os softwares que a gente utiliza com as meninas. E aí nessa primeira parte do curso, que é a parte de pensamento computacional, a gente usa esse software Visual G. Se vocês entram aqui nesse link do Source, ele vai abrir essa aba de download, você vai clicar aqui em fazer download. Inclusive vou até baixar, porque eu nem sei se nesse computador aqui meu tem. Se vocês estiverem usando Windows, é bem fácil. Se vocês estiverem usando Linux, é um pouquinho mais complicado. Aí você me chama depois no privado que eu te mostro. Feito o download, ele vai gerar esse arquivo RAR aqui, você vai abrir a pasta. Você vai descompactar ele. Extrair tudo. Você já tem o arquivo. É. Copiar e substituir. E aí aqui, ó, ele abre todos os arquivos gerados por essa pastazinha e você vai clicar nesse que tem esse íconezinho aqui, ó. Aí você já abre o Visual Studio. Visual G. Ele já abre com essa formatação aqui. Explicando brevemente, aqui é onde você faz seus códigos, a gente chama de área do algoritmo. Aqui vai ser a área de variáveis, que a gente vai ver em detalhes daqui a pouco nos exemplos. E aqui é a área de visualização de resultados, que mostra o último código que você rodou. Como a gente não rodou nenhum ainda, essa área está vazia. Essa área de algoritmos, ela já vem com algumas pré-determinações do Visual G. Então, ele já vem com essa seção aqui de var, que a gente vai detalhar melhor. Todo algoritmo, ele começa dizendo que ele é um algoritmo, está sem nome aqui por enquanto. E aqui ele tem o início e o fim. Você sempre vai fazer seus códigos entre o início e o fim. Sempre aqui a partir da linha 13. Nunca você vai fazer aqui ou aqui fora, depois do fim, que ele não vai permitir, não vai rodar esse código seu. Só o que está aqui no meio. Deixa eu fechar essa aba toda aqui. E aí vamos lá tratar dos algoritmos que a gente vai lidar com as meninas. Deixa eu ver. Falando agora dos algoritmos, o que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar todos os exemplos do Visual G, esses que você vai dar nessa primeira aula agora e os que você vai dar na segunda, são 2 partes. Os exemplos de Python também e alguns dos exemplos de C que você vai dar para ela. Todos esses exemplos se repetem, então o que você vai dar em Visual G, você também vai dar em Python e você também vai dar em C. Só são formas diferentes de apresentar esse conteúdo. E por que a gente faz dessa forma? Nosso objetivo é que elas cheguem no C++, que é aquilo que você vai aprender lá com a Fernanda, que vai rodar os Arduinos, os microcontroladores. Só que é uma linguagem mais complicada. Quanto mais próximo da linguagem de máquina, que são zeros e uns,
que é o que o computador entende, mais complicado é para o ser humano entender. E por que a gente utiliza essa linguagem mais complicada lá nos microcontroladores? Porque, como ela é mais próxima da linguagem de máquina, ela é mais rápida. Então, quando a gente está fazendo um carrinho ali que, por exemplo, o objetivo é que quando ele vê uma parede, ele desvie, ele não bata na parede. Tem que ser rápido isso, que a partir do momento que ele vê a parede, não pode demorar muito para ele desviar, senão ele vai bater. E aí, é nesse intuito que a gente faz com C++, por exemplo, e não com Python ou com Visual G. O Visual G ela é uma linguagem bem próxima do português, ela é uma das linguagens de Portugal, que elas servem só para meios educacionais. Você não consegue fazer códigos, por exemplo, um site com o Visual G, gente, não tem isso. Ela é só para você aprender mesmo. O Python ele já é uma linguagem que você consegue realmente utilizar para fazer código. Você consegue fazer inteligências artificiais, você consegue fazer sites, você consegue fazer puxar banco de dados, algumas coisas assim. E o C ele é mais próximo do C++ que elas vão usar lá na robótica. Então a gente tenta fazer essa abordagem sequencial. Perdão. Saúde. Obrigada. A gente tenta fazer essa abordagem sequencial para quando elas chegarem lá no C++ não parecer tão complicado assim. Mas os exemplos são os mesmos. A primeira coisa que eu gosto sempre de falar é para você ter bastante percepção sobre as suas alunas. Observar elas bastante. Porque a gente tem, apesar da gente tentar se desvencilhar bastante, a gente tem muito pilar matemático e lógico, porque programação, robótica, tem pilares matemáticos e lógicos muito fortes. E quando a gente fala de alunas em situação de vulnerabilidade social, isso pode ser uma barreira. E aí o ideal pra gente é que a gente tente bloquear essa barreira o máximo que a gente conseguir. Então, às vezes, pode parecer banal, por exemplo, você vai dar um código que calcula a média, pode parecer banal você explicar o que é uma média. Mas pode ter alunos lá na sua sala de aula que não sabem o que é uma média, não vão entender o seu código de média, não porque eles não entendem a programação, mas porque eles não entendem o que é uma média, e aí acaba gerando evasão para o nosso curso. Então a gente tenta sempre explicar os conceitos. Dificilmente eles vão falar que eles estão com dúvidas. Os alunos eles têm essa dificuldade, então tem esse feeling ali. Tenta explicar de forma mais lúdica, dando exemplo do dia a dia, como você trouxe a ideia lá da casa. Dá mais exemplos, pode trazer mais exemplos. Quando você explica algum conceito de o que é uma média, você pode dar exemplos, mais exemplos ali para elas. Pode ensinar dessa forma mesmo, porque é o que a gente busca. A gente não busca que ela aprenda a programar e saiba fazer programas do zero, assim. A ideia é que ela desenvolva esse pensamento lógico, esse raciocínio para a solução de problemas, que é muito importante em várias áreas, não só na programação. E também os dinheirinhos, eles são uma grande motivação. Às vezes a gente pode achar um pouco bobo, o TI, ficar dando moeda, mas é motivador para elas. Porque a corte, ela é um jogo. Elas estão ali jogando um jogo, buscando ali se formar com o título de duquesa. Então, se você dificulta o acesso às moedas, se você dá a moeda só de vez em quando, isso vai desestimulando as meninas. Então, dê bastante moedinha mesmo, é para elas conseguirem ali as moedinhas para elas conseguirem se formar como duquesas. Não é para isso ser tão difícil mesmo não, tá? No caso, a ideia, então, é elas terem a base da programação, não ter um intelecto em si dentro da programação, caso de questão muito aprofundada, né, no caso. Ela só tem que ter a base da lógica, então. A gente nem tem como aprofundar tanto ela. Você vai ver que acho que de programação são 6 aulas no total, 7 talvez aulas no total, contando com a Pelo aula. roteiro, pelo roteiro, contando a aula de inaugural, eles são 7, mais 7, ou menos. então. Em 7 aulas a gente não aprende a programar. Ainda mais programar em 3 linguagens diferentes. Não é o intuito mesmo. Foi onde eu questionei a Fernanda também sobre isso, porque, né, até a gente tem a questão ali da robótica na hora que a gente vai ensinar. Falei com ela, mas e caso elas não peguem? Porque às vezes não é nem a questão de não entender, e sim o pouco tempo que elas vão ter contato, entendeu? Então o manuseio ali já é uma coisa mais complicada, né? Sim, a gente tem ciência disso.
Mas a ideia é que elas desenvolvam esse pensamento para a solução de problemas, sabe? A ideia de você dividir um problema que você tem ali grande, sei lá, fazer o seu imposto de renda, problema grande que você tem. Dividir ele em etapas menores, onde você coleta seus contra-cheques, coisas pequenas que você já sabe fazer, até você conseguir ir subindo isso em escala. Isso é um conceito, isso é decomposição que elas vão aprender aqui com a gente, mas aplicado em Entendi. outro setor. A ideia é que elas consigam desenvolver esse pensamento, esse raciocínio, e aí as que tiverem mais aptidão, elas vão seguir para o estágio dirigido, que é o processo final. Os melhores alunos, eles vão para os estágios dirigidos ali, recebem uma bolsa para elas começarem a desenvolver aplicativo. As que tiverem mais interesse, mas talvez não tenham tanta aptidão assim, não pegaram tão fácil nas aulas, mas têm muito interesse, elas vão continuar através dos MOOCs. As que têm muita aptidão, muito interesse, fazem os MOOCs, fazem o estudo dirigido, às vezes elas seguem numa graduação, num curso técnico na área, faz uma Lura, qualquer coisa do tipo. Então a ideia é que a gente introduza a área para elas, a gente explique que existe, mas não Entendi. que a gente entre muito em detalhe, que ela saia dali sabendo exatamente o que é um if em detalhe, o que é uma variável super em detalhe, todos os tipos de variáveis possíveis que tem em Python e C, a gente não busca isso. Entendi. Só uma outra dúvida sobre a questão dos alunos. É, nesses cursos, a gente vai ter alunos homens também ou somente mulheres que A vão gente ser processados geralmente aí? tem. é, eu falo meninas porque o curso ele surgiu para ser para mulheres, mas aí a gente está crescendo bastante as cohorts. A gente já chegou a mais de 1.000 alunos atendidos, acho que no ano passado. É, então a gente está crescendo bastante e os meninos eles estão entrando ali no processo também. Dando sempre prioridade para as meninas, porque o nosso curso ele vem. Desculpa, você tá ouvindo um bebê chorar? Só um Hum, minutinho. bem baixo, né? Não tá atrapalhando, não. Ah, show. É... Peraí, me perdi no raciocínio. Hum, Tava falando. Dos que o meninos. intuito do curso é das mulheres. Isso, Uhum. porque a gente vem da Secretaria de Mulheres, a gente tem o respaldo delas financeiramente, também apoio de divulgação. A gente vem dos Meninas Digitais, a Márcia explica essa relação melhor naquela aula inaugural que ela passou. Então a gente veio com esse intuito para as meninas, mas agora a gente está abrangendo mais porque o curso está crescendo. Então pode ter meninos nessa sala sim. Eu geralmente falo meninos que foram as turmas que eu peguei. Entendi. Entendido. Tá bom. E aí os exemplos que a gente vai dar para elas na primeira aula em Visual G seriam esses 4 aqui. O Olá Mundo, que explica para elas o que é um escreval, que elas vão aprender a passar alguma informação para fora do código delas, para o usuário. Tabuada no computador, que a gente começa a explicar alguns conceitos matemáticos ali, como é que faz uma soma, como é que faz uma divisão, uma multiplicação. Média simples, você aprende o conceito de variáveis, elas vão começar a utilizar variáveis. E é muito importante que elas saiam da parte da programação, chegando lá em robótica, sabendo o que é variável. É uma das coisas que elas mais usavam lá e que a antiga professora de robótica mais reclamava, que as meninas chegavam lá e não sabiam o que era uma variável, que ela tinha que repassar esses conceitos. Então, os conceitos que a gente introduz aqui é para elas chegarem na robótica com alguma base boa, apesar de não estar aprendendo naquela linguagem que elas vão aplicar lá. Aqui a gente começa a introduzir variáveis, e aí, média com si, a gente introduz o if e o else. Como você já viu isso aqui, eu acho que você está mais familiarizado, eu vou passar com um pouco mais breve. Aí, se tiver alguma dúvida, vocês dois, né, na verdade, se tiverem dúvidas, é só vocês me cortarem, pode me parar ali que eu vou explicando com mais detalhes. Então, a gente tem aqui o nosso primeiro exemplo, que é o exemplo do Olá Mundo. A gente ensina elas a escreverem uma frase na tela do usuário. Então, lá no Visual G, vocês vão ver que ele abre uma telinha preta, igual um terminal, e lá ele vai escrever essa frase ali que você pediu. Deixa eu mostrar já esse código lá, que aí é mais fácil. Desculpa, te cortando de novo.
Não. Quesito o material tem que ser do polo, no caso. As máquinas dependem. Se o seu polo ele tiver disponibilidade de um laboratório de computadores, ele é do polo. E aí todas as meninas têm de lá. Caso não, tem polos que não possuem essa disponibilidade, a gente envia notebooks para as meninas para elas poderem fazer o curso. Tá bom. Obrigado. Deixa eu pegar aqui o código e já vou levar lá para o editor e a gente consegue rodar ele lá. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ele vai abrir nessa tela desse jeito, como a gente já tinha visto, e aqui você vai botar a sua função. A minha função ela é escreval. Existem duas funções disponíveis para você escrever coisa na tela, a escreva e a escreval. A escreval ela só coloca um /n no final, então ela pula uma linha no final da frase, enquanto a escreva não pula. Você vai abrir os seus parênteses e aspas, porque eu quero digitar um texto. Então aqui pra gente, tudo que está entre aspas vai ser texto. A gente chama do tipo caractere. Não é exatamente o tipo caractere, que caractere é um caractere, mas a gente chama de texto aqui para elas. E aqui você vai digitar o que você quer escrever. Fecha suas aspas, fecha seu parênteses e seu código está pronto. Como a gente faz para rodar esses códigos aqui no Visual G? Aqui em cima a gente tem vários botões. E a gente tem esse botão aqui, ó, da mãozinha, como se ela estivesse apontando para uma bolinha. Essa mãozinha é a rodar passo a passo. A gente sempre utiliza ela com as meninas, para elas verem o código indo linha a linha. Então, se vocês vão clicar a primeira vez na mãozinha, o que acontece? Ele abriu a sua tela de usuário, então a partir de agora você é um usuário do seu programa, você não é mais um programador, você não consegue mais editar o seu código aqui, ó. Estou tentando editar e ele não me permite. Ele dá essa barra azul aqui na próxima linha que ele vai rodar, ou seja, essa linha 1 foi a linha que ele ainda não rodou, é a próxima que ele vai rodar. E abre esse terminalzinho aqui para você utilizar. Então, ele acabou de rodar a linha 1, ele pulou todas as linhas entre 2 e 6, porque elas são linhas de comentário. Essas linhas que começam com barra, elas são comentários, elas não pertencem ao código diretamente, elas estão ali só para guiar você a entender o que está acontecendo aqui. E aí, como elas não pertencem ao código, o código não passa por elas. Passou pela linha 7, foi direto para a linha 11, que é a próxima linha que tem conteúdo. E aí inicializou. Ele vai entrar agora na linha 13, quando eu rodar de novo, ele vai printar na minha tela o que eu pedi. Printou aqui, ó, na tela do usuário, e finaliza o algoritmo. Quando ele finaliza essa execução, é muito importante que você feche essa aba aqui de usuário para você voltar a ser programador do seu código. Se não fechar, ele vai parecer como se você tivesse dado um erro. Aí agora eu consigo editar aqui de novo. Aqui, como eu comentei anteriormente, fica a área de visualização dos resultados. Ele mostra como foi o último código que você rodou. Então, você iniciou a execução, você printou ele na tela Olá Mundo, e depois você finalizou a execução. E percebe que ele printou, e ele printou uma barrinha aqui, ó. Ele printou uma linha vazia, porque foi a linha que a gente pulou. Se eu tivesse usado aqui o escreva, ó, só rodei normal, tá? Rodei com esse botão aqui que ele roda direto, mas a gente não utiliza ele com as alunas. Usando o escreva, ele não pulou essa linha. Então, essa é a diferença desses dois. Eu falo porque as alunas às vezes vão ver a gente utilizando o escreva ou o escreval depois, e elas perguntam, mas eles são a mesma coisa, não faz diferença pra gente. Essa área de visualização, ela mostra os erros também, não mostra? Quando dá erro no código? Quando dá erro no código, o Visual G ele para na hora, deixa eu te mostrar. Ele não faz igual o... Ó, ele Como abre é que é o essa tela nome? aqui, ó, e ele permite que você edite o seu código. Ele fala, ó, escreva olá não foi encontrado. Então ele tá falando que essa função aqui que você digitou, ele não achou, ele não sabe o que é, porque ficou faltando uma barrinha aqui. E aí você Ele consegue... não, Pode falar. no caso, ele não aparece o erro igual quando você está programando normal no Java da vida, né? Não, ele aparece aqui na tela mesmo. Entendi. Você consegue consertar em tempo real. Então aqui eu consertei o que deu erro. Se eu botar em continuar, ele vai rodar normal. Viu? Aham. Eu perguntei mais porque, como no Java aparece, aí eu pensei que poderia ser interessante também mostrar para elas como que acontece quando dá erro no código, né, no caso. Então aí ele já automaticamente já mostra o erro. Isso.
Gente, Permite. boa tarde. Boa tarde. No caso, ele mostra o erro, só de uma forma diferente do Java. Porque a linha que deu problema, ele apresenta na tela e te dá a possibilidade de consertá-la, não? Isso mesmo. Continuar aqui os algoritmos. O próximo que a gente apresenta para elas é essa tabuada no computador. O código da Márcia é exatamente esse. Ela faz uma soma primeiro para poder mostrar o operador de soma. E depois ela faz a parte da tabuada do 9 até o 5 só. Só para mostrar esses operadores. E a gente leva esse código para lá, mas a gente também introduz quais são os demais operadores que a gente tem. Deixa eu copiar aqui só para não ter que passar muito tempo digitando. E aqui também tem outra novidade no próprio Escreval. Deixa eu mostrar para vocês. Que aqui a gente mostra para elas, ó, que tem como você... Indentação não é importante aqui para o Visual G, tá? É só uma questão minha mesmo. Mas a gente Eu mostra também para tenho elas... toque. Nossa, muito. Aqui tem como você fazer qualquer coisa. Tem como você fazer assim, ó. Me dá muita agonia. Aqui a gente mostra para elas que tem como você imprimir duas ou mais informações. É só você separar aqui por vírgula. Então aqui você conseguiria imprimir um 12, por exemplo. E aí botar mais vírgula 32. Dá para você imprimir várias informações separadas por vírgula. E que, o que acontece aqui? Você tem o seu texto, a gente chama de texto, que é o que está entre aspas. Aqui você pode utilizar acentuação, caracteres especiais. E no seu código você não pode. O operador de multiplicação vai ser esse asterisco aqui. Os operadores que vocês já sabem programar é os mesmos de sempre, não muda nada. Vai ser operador de mais, operador de menos, a barra para divisão e o asterisco para multiplicação, é comum. Essa questão de você dividir, separar por vírgula para você imprimir duas informações. Aqui dentro das aspas você sempre pode usar caracteres especiais e acentuação, fora não pode. E o que o código faz aqui? Ele vai calcular o 9 mais 10, 19, e ele vai imprimir na frente desse textinho que você colocou. E é interessante para as meninas que isso acontece quase em tempo real, né? Ele consegue imprimir de forma bem rápida ali o que você pediu. Faz operações matemáticas de forma bem rápida. Esse código é só para isso. Eu geralmente também deixo elas fazerem... faz para mim agora a tabuada do 5, para ver se elas realmente pegaram esse conceito, sabe? Às vezes, lá no código lá atrás, ao invés de elas imprimirem só o Olá Mundo, você pode falar, agora valendo 5, imprime aí para mim o seu nome na tela do usuário. Elas vão ir um pouco além disso, do padrão que está ali determinado pelo curso. E eu acho que elas conseguem pegar um pouco mais. Eu gosto de aplicar dessa forma. Aí, seguindo aqui. O próximo código que a gente tem já é o código de média com si. Aqui a gente tem o conceito de média, que eu comentei com vocês, e vai ser uma média ponderada. Então, vocês vão explicar esse conceito da média para elas primeiro. O que é uma média? É importante que vocês façam essa explicação primeiro, para a gente tentar quebrar essa barreira matemática que vem do sucateamento mesmo, do perfil de alunos que a gente busca para a corte. Então, a gente tenta fazer com que isso não seja um empecilho para elas aprenderem a programação em si. A lógica, o raciocínio não seja um empecilho. A gente vai trazer esse código lá pro Visual G e eu acho que lá é mais fácil de eu explicar. Então, o que a gente faz aqui? Qual é a diferença dele de outras ideias? A gente primeiro tem que declarar quais são as variáveis que a gente vai utilizar. Então, você vai separar aqui 3 caixinhas. Percebe que o média não tem acento, como eu comentei anteriormente, a gente não pode usar acentuação fora das aspas, que é os nossos textos. E aí você vai declarar aqui que você quer separar 3 caixinhas. E essas caixinhas, elas têm um tipo específico. Então, as caixinhas, elas vão ser essas caixinhas que estão aqui, ó.
Ele vai colocar essas variáveis aqui como se estivesse representando a memória que essas variáveis estão ocupando. Essas variáveis elas vão ter um nome que você declarou aqui, você definiu o nome dela nota 1, nota 2, nota 3. Vão ter o tipo, que você definiu aqui como real, então ele vai colocar um R aqui no tipo delas. E o valor vai começar zerado. Diferente de outras linguagens que a gente sabe que tem, como por exemplo C, que não coloca valor inicial, o Visual G, por ser uma linguagem assim para fins educacionais, ele coloca zero dentro da variável inicialmente. Criado suas 3 caixinhas, você só pode operar com elas. Você não pode operar numa caixinha que você nunca criou e não é ideal você criar caixinhas que você não vai utilizar. Eu gosto de falar sempre com elas, por exemplo, você criou uma variávelzinha que você não vai utilizar. Pode ser que não dê problema, mas imagine se você tivesse criado 1000, 2000, 1 bilhão de variáveis que você nunca ia utilizar. Ia ficar consumindo muita memória, muitas caixinhas ali que você reservou e você nunca está usando. Então não é ideal que você faça esse tipo de coisa. Real é um dos tipos de variável que a gente tem. Para o escopo do curso, a gente só trabalha com elas, variáveis do tipo real, inteiro e caractere. Então, são essas variáveis que a gente trabalha. A caractere aqui vai ser realmente um caractere. E aí aqui a gente também tem a função leia, que assim como a escreva ou escreval, ela vai transportar alguma coisa que está dentro do seu código para fora dele, a leia ela vai transportar alguma coisa que está fora do seu código para dentro dele, para a gente poder ter essa comunicação com o usuário. Então, você vai ler o que o usuário digitou e vai salvar dentro da nota 1. Ler depois o que o usuário digitou e vai salvar dentro da nota 2. E esse escreva aqui em cima é para explicar para o usuário o que é para ele digitar. Eu gosto de usar um exemplo, por exemplo, de um registro num site. Se tivesse só um quadrado branco lá, você não ia saber o que é para você digitar. É seu nome, é seu CPF, é o e-mail, não tem como saber. Então, a gente bota esse textinho antes na frente para poder explicar para o usuário o que a gente espera que ele mande de input para dentro do seu programa. Depois de ler essas duas notas, a gente consegue calcular a média ponderada com elas. Que aqui, no caso, você multiplica pelos pesos, né? E divide pela soma dos pesos. E aí, o sinal de atribuição é essa setinha jogando para dentro da variável, como se estivesse jogando dentro da média. Essa setinha é um menor que e um menos. E aí, esse valor vai estar salvo dentro de média. E aí, quando ele pede para escrever aqui média, ele vai buscá-la dentro das suas caixinhas possíveis, vai procurar a caixinha com o nome média, vai pegar o valor que está dentro dessa caixinha e vai colocar imprimindo aqui na frente. Sempre rodando o código passo a passo. Quando eu rodar essa linha, ele vai criar as 3 caixinhas ali. A gente não fala com elas do escopo, tá? Vocês já devem saber o que é, que eu conversando aqui com vocês, eu imagino que vocês já sabem programar. A gente não trabalha com elas sobre escopo. A gente fala só do tipo, valor e nome. Se pergunta, se alguém tem curiosidade de perguntar, você pode explicar. Mas, no geral, elas nunca perguntam. O código vai iniciar, e aí aqui ele vai... Lembrando que a última linha que ele rodou... A próxima linha que ele vai rodar fica em azul escuro, não é a última que ele rodou. Então, ele ainda não rodou a de leia. Então, aqui, ó, ele não está esperando que eu digite. Se eu tento digitar, ele não aceita. Se eu clicar mais uma vez, agora ele está esperando eu digitar, que essa barrinha fica piscando aqui. Eu digito o meu valor e dou Enter. Aí ele consumiu e salvou lá dentro da nota 1 o valor que eu digitei. Continua aqui rodando passo a passo. Espera a barrinha ficar piscando. E aí eu digito meu segundo valor e dou Enter. E aí ele salvou a nota 2 lá dentro. Agora ele vai fazer a média ponderada entre essas duas notas e salvar dentro de média. Calculou e salvou lá. E depois ele vai imprimir aquele valor de média lá. Já corta. Ele corta automaticamente no primeiro zero que ele encontra. Então a média aqui ficou 81,4. Lembrando que você tem que sempre rodar essa última linha. Perceba que tem uma linha ainda em azul, então tem uma linha que não rodou, que foi assim o algoritmo. E ao finalizar, você tem que fechar essa telinha preta aqui, porque senão vai dar um bug no sistema do Visual G mesmo. Então tem que fechar essa telinha e aí você volta a ser programador do seu código. E aqui mostra últimos resultados, a última vez que você rodou um código.
código de média com si, ele só incrementa esse código já existente. Então, a gente já fez até essa linha aqui do escreve a média. A gente só vai incrementar essa parte final do si. Deixa eu levar para lá e aí lá eu explico certinho. Eu gosto de explicar para elas essa parte do si fazendo analogia com caminhos mesmo. Como se elas tivessem até então trabalhado numa rua reta. Todo o código ele estava rodando sequencial. Essa linha aqui rodava depois dessa, essa rodava depois dessa, tudo sequencial, como se eu estivesse andando numa rua reta até então, uma avenida. E aí você chegou numa posição aqui no si que você abre dois possíveis caminhos, dois ou mais, né? Mas aqui a gente está trabalhando com um que só tem si ou se não, então você abre dois caminhos possíveis que dependem ali de uma pergunta que você faz. Então, você vai perguntar aqui se a média é maior ou igual a 60. Se ela for, você vai por um dos caminhos, que é o caminho do aprovado. Se ela não for, você vai pelo caminho do reprovado. É como se você tivesse uma bifurcação na sua rua com dois caminhos possíveis, e depois esses caminhos eles se encontram num ponto específico ali que é o fim C. Eles voltam a ser um caminho só. Não tem como você ir pelos dois caminhos ao mesmo tempo. Eles só se encontram lá no final. Você não pode ir de uma rua e pular para a outra. Tem um prédio, alguma coisa no meio que você não pode fazer isso. É basicamente como eu gosto de explicar si para elas. Mas vocês sintam livres para explicar da forma como vocês acharem melhor. E aí a gente já consegue rodar o código. Eu tenho um material extra que eu gosto de passar, depois eu vou passar para vocês, que explica essa parte de uma forma mais clara. Então, tudo aqui a gente já tinha explicado para ela. Entra aqui com os valores. Vou tentar entrar com um aluno reprovado, para a gente ver ele andando pelo segundo caminho. Então, calculou a média, deu 35,8. E aí ele vai perguntar: 35,8 é maior ou igual a 60? Não. Então, ele vai vir aqui para a linha 26, que é a linha do reprovado. Vai imprimir reprovado e vai finalizar o algoritmo. E aí aqui, ó, é a diferença do escreve e do escreval. Tá vendo que ele imprimiu o reprovado na mesma linha da média? Foi porque não pulou uma linha anteriormente. Vou fechar aqui, ó. Se eu botar um escreval aqui, vai dar certo agora. Por que eu não tava salvando? Ah, tá. Esse material extra, eu vou mandar o link dele lá no grupo depois. Mas aqui, ó, tem vários materiais que outros professores fizeram anteriormente da corte. E a gente consegue... Vocês conseguem usar eles como base. Aqui tem esses slides que eu tô passando para vocês, as mentorias. Eles estão aqui também. E aqui em aula inaugural, talvez? Acho que é. Eu coloquei uma figura no if, né? Mas vocês podem talvez trazer ela para ser, que é basicamente isso daqui. Você tem a sua condição. Se ela for verdade, você vai seguir por um caminho. Se ela for falso, você vai seguir por outro caminho. E não tem como você ir para os dois caminhos ao mesmo tempo. Você não tem como rodar o código 1, depois voltar e rodar o código 2. Ou rodar o código 2, depois voltar e rodar o código 1. É um dos dois. E depois você se junta num mesmo caminho, que aqui a gente está representado pelo fim C. Tranquilo os conceitos, pessoal? Aqui a gente usa um pouquinho de lógica booleana nessa questão de verdadeiro ou falso para elas. Talvez seja interessante você trazer esse conceito de forma mais simples, né? Não precisa ser muito detalhado. E aí seria isso que a gente consegue encerrar essa segunda aula que vocês vão dar, né? Deixa eu voltar aqui, ó, para mostrar a vocês como é que funciona no roteiro. Então vocês têm esses 4 exemplos, né? Ela fala do exemplo do Olá Mundo em algum canto. Deixa eu ver onde ela botou isso. Tá errado aqui, ó. Era o 3. Tá vendo que tá pula do 2 pro 4? Aqui no 3 tinha um Olamun. Depois eu vou falar com ela pra consertar. Então, você vai dar esses 4 exemplos. Depois tem a parte de atividades de folha. Ah, tá aqui, ó. O Olamundo. A ordem aqui tá errada. Deixa eu ver se eu consigo tirar.
Depois você vai dar as atividades de folha para elas, que eu já vou passar por elas aqui com a gente. 7, 8. Isso. As atividades de folha vão estar nesse mesmo material que estava aqui na aula 0. Vocês vão abrir essa pasta. E aqui vai ter na aula 2, ó, de pensamento computacional. 2 porque a 0 foi considerado como 1 ali. E tem os slides da Márcia. Não, esse aqui é um slide próximo. A gente tem as atividades que você vai passar para ela, essa aqui. Que vocês vão passar para ela na folha. Essa folha já vai estar impressa lá, para quem chegou depois, isso já está por lá. Aqui fala que elas vão ter que encontrar os 7 erros aqui pelo menos 7 erros, tem mais do que 7. O grupo que achar mais erros ganha um bônus de 20, então além de ganhar os 10 que eles ganham, eles vão ganhar mais 20. E o grupo que achar o erro premiado ganha 30. Esse erro premiado é aqui, ó. No algoritmo, a gente abre as aspas, mas não encerra elas. Esse é o erro premiado. Aqui, então, elas vão ter que encontrar o que está acontecendo nesse código, por que ele não está dando certo. Tem vários errinhos, ponto final, num lugar que não deveria. E é só isso. Também juntando nos mesmos grupos que elas juntaram na primeira aula. E você sempre corrige isso e coloca na planilha, né? Na planilha você vai colocar, ali tem uma planilha de avaliação, que já deve ter comentado com vocês que é importante que vocês preencham. E ela vai estar a quantidade de moedinhas que você deu para cada uma das alunas. Então, você vai botar o nome das alunas lá e a quantidade de moedinhas que você deu para ela em cada uma das aulas. Para poder ter uma noção de como vai ser na hora da formatura delas. Tudo bem? Essa questão ficou tranquila também, das moedinhas? Por mim, tranquilo. Show. Ei, sobre as moedas, como eu comentei na aula de ontem, eu não tive tempo de ver o material todo. Então eu pedi só para participar da aula de ontem e a de hoje só para acompanhar mesmo como ouvinte. A questão das moedinhas eu vou descobrir indo lá no início do Drive e acompanhando tudo, né? Isso, tem uma aula gravada da Márcia lá, que aí ela explica qual é o funcionamento do Ok, curso e lá também tem o detalhamento das moedas. E aí, tá joia. amanhã, se você conseguir ver de hoje para amanhã, você volta aqui e a Sim, gente consegue conversar se você tiver dúvidas. ok. Era isso, pessoal. Vocês têm alguma questão? Outra coisa, continuem cadastrando as meninas no MOOC. Provavelmente não vai dar tempo de vocês cadastrarem todas aqui, mas aí vocês continuem o cadastro aqui nessa aula. É importante que até o final de toda essa parte de pensamento computacional, então essa aula e mais a próxima que você vai dar, elas tenham finalizado toda essa parte de MOOCs. Para poder elas começarem a já desenvolver lá dentro. Aqui também fala se sobrar tempo elas colarem, tem todo esse material já disponível lá, né, de cartolinas pretas, de canetinhas coloridas, que elas vão colando palavras que elas encontraram interessantes ali no Visual G, o escreva, o print, e você dá uma moedinha X ali, uma quantidade X que você determina de moedinhas para elas quando elas terminarem essa atividade. E é claro que só se sobrar tempo. Aqui é mais um detalhe, os envelopes devem ser colocados, deve ser identificado e colocado lá o número de componentes do grupo e quantas moedinhas você der para ela por essa atividade. Além de você preencher na planilha. Só uma dúvida. No quesito de cadastro delas, obrigado. No quesito de cadastro delas, esses cadastros vão ser todos durante o período de aula? Naquele período de jogos ali mesmo, né? No caso, não seria interessante, se caso assim, se eu preferisse fazer o cadastro delas e depois só entregar o login para elas, não poderia ser feito assim, não? Teria que ser elas mesmo? Não, você pode fazer. O que eu fazia muito, inclusive porque eu sempre peguei turma de alunas mais novas, e elas geralmente têm dificuldade com senhas, principalmente porque a senha que vai pedir lá é uma senha que tem acho que 12 caracteres, um caractere especial, uma letra maiúscula, um número, letra minúscula, tem que ter tudo. Então, o que eu fazia com elas era pegar uma planilha minha, que ficava sobre minha posse, onde eu anotava o nome da aluna, o e-mail, e anotava o login e a senha delas na minha planilha, para caso ela perdesse esse login eu conseguisse recuperar fácil. Chamava cada uma na minha mesa, quando elas estão fazendo essa atividade de envelope, você vai chamando, fulana, vem aqui para poder a gente cadastrar você. Uma de cada vez. Aí você vai lá, faz o cadastro dela, ela vai ter que confirmar com um e-mail, quando você finaliza o cadastro, chega já um e-mail para ela confirmar o cadastro.
Aí ela confirmando o cadastro, você entra ali na conta, você já cadastra, inscreve ela nos cursos, dá o login e a senha para elas e já despacha para a próxima. É que eu pensei em colocar como se fosse assim, né? Cada uma no equipamento que vai ser usado, né? Tipo, no computador de cada uma, deixar lá num bloco de notas separado e colocar junto com. A gente vai ter um sistema de meio que dos MOOCs, né? Que elas vão ter. Esqueci o nome. A Márcia falou durante o período que elas vão ter, tipo, uma pastinha, uma coisa assim. Almanac? No almanac delas colocar o escrito lá, assim, o login delas também. Sim, é o que eu geralmente peço para fazer. Você pode fazer da forma que você acha melhor. Eu só não fazia dela mesma escrevendo, porque às vezes elas erravam uma letra no e-mail. E aí isso tinha que abrir um chamado lá pro IFES liberar, trocar o e-mail dela, sabe? Então eu garantia Sim. que ela ia fazer certinho, porque era eu que estava lá digitando e não errava. Mas você pode Eu fazer da pensei forma que você nisso acha também, melhor. entendeu? Eu mesmo produzi a inscrição delas ali e só entregar para elas o login delas. Pode Porque eu fazer acho que também. ficaria melhor para não correr de risco de ter erro, né? Sim. A única questão é que assim que você finaliza aquela página de cadastro, que você bota todos os dados delas, inclusive o e-mail, eles vão mandar um link para elas e ela tem que acessar aquele link na hora, senão você não consegue fazer nada naquela conta. Não consegue nem entrar. Só quando ela Entendi, libera pelo link. Aí você consegue. entendi. Beleza. Mas pode fazer da forma como você achar melhor. Só é ideal que, finalizando a parte de pensamento computacional, todas estejam inscritas já no MOOC para elas começarem a parte online em paralelo com o curso presencial. Ok. Certo, pessoal? Era isso. Alguma dúvida? Tá tranquilo? Façam um download lá da ferramenta do Visual G. Se tiverem dúvidas, vocês me tragam amanhã que a gente continua. Amanhã a gente se encontra às 10, vai ser de 10 a meio-dia, vai ser um pouquinho mais puxado que hoje, mas a gente já avança bastante e daqui a pouco já estão aptos para dar as aulas completamente.